Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou a Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, professora de yoga, e o Alma Flow é um movimento online global onde eu compartilho conversas, práticas e reflexões sobre espiritualidade, presença, autoconhecimento e expansão humana de uma forma mais integrada e real. Aqui eu gosto de unir diferentes linhas e tradições ancestrais que fazem parte da minha caminhada, mas sempre trazendo isso para a vida real. Porque espiritualidade para mim não é fugir da vida, é aprender a habitar a vida com mais presença. E eu sinto que essa semana trouxe muito forte essa energia de desacelerar um pouco, de parar de tentar controlar tudo o tempo todo. Dentro da Kabbalah existe muito essa visão da importância do descanso, da pausa, do Shabat, desse espaço onde a gente aprende a confiar que nem tudo depende da nossa força, da nossa ansiedade ou do nosso excesso de controle. E eu acho que muita gente está vivendo isso nesse momento. Talvez você também esteja. A sensação de já ter feito tudo o que podia, de já ter tentado entender, resolver, mover, organizar, prever e perceber que existe um momento em que a alma também precisa descansar um pouco. Eu falo que é descansar em Deus ou descansar na vida, descansar no invisível, descansar na dúvida, sabe? Então, hoje eu quero trazer algumas reflexões que vieram fortes para mim essa semana sobre presença, espiritualidade, como aplicar o estado de presença, quais são as ferramentas, como isso impacta no nosso sistema nervoso, essa entrega, sobre como às vezes o verdadeiro caminho espiritual não é controlar mais, mas sim confiar mais, entrar num estado de emuná, que a gente fala em hebraico. E antes da gente começar esse episódio, muita gente tem me perguntado como pode praticar comigo além das aulas presenciais. Então eu quero lembrar vocês que eu tenho uma plataforma do Alma Flow dentro do meu site, paoliael.com.br. Então, se você entra lá na aba Cursos e Produtos, você vai encontrar a plataforma com mais de 20 aulas gravadas de yoga, práticas de presença, conexão corporal, meditações que você pode fazer no seu tempo, da sua casa, de uma forma muito acessível. O link eu vou deixar na descrição desse episódio. E também lembrar vocês que amanhã eu vou estar lá no Vale Sul, aqui em São José dos Campos, e no domingo no Posto 12, que é o espaço de beach tênis com práticas presenciais especiais. E os valores promocionais do retiro, o tão esperado retiro que vai acontecer em julho em Paraty, eles estão entrando nas últimas vagas dessa fase. Então, se você sente esse chamado de viver uma experiência mais profunda, de sair um pouco do automático, de reconectar com a sua essência, clarear a sua intuição e também descansar, resetar o sistema nervoso, mergulhando em tudo isso que eu compartilho aqui no podcast, mas agora no corpo, na prática, na natureza e em comunidade, eu vou amar viver isso com vocês. Uma das reflexões que veio muito forte para mim essa semana, às vezes a gente fala muito sobre atrair coisas, manifestar, visualizar, criar a realidade, mas a pergunta é: de qual lugar interno você está fazendo isso? Porque existe uma diferença enorme entre visualizar algo com amor, com confiança, com presença, e visualizar algo a partir da ansiedade, da frustração, da escassez, como se Deus, a vida, o universo estivessem nos negando alguma coisa. E na sabedoria cabalística existe uma ideia muito profunda de que a força do universo é abundante. Deus, ele não é mesquinho. A vida não está tentando te punir. Muitas vezes, inconscientemente, as pessoas se relacionam com o divino como se ele fosse uma figura rígida, distante, que dá pouco, que segura bênçãos, que não escuta. E daí a pessoa começa a caminhar pela vida com tristeza, cobrança, urgência e sensação de falta. Mas talvez o bloqueio não seja Deus dizendo não, talvez seja o próprio sistema nervoso preso na ausência, preso na culpa,
preso na ideia de que nada está acontecendo. E isso conversa muito com o tema que eu quero trazer, com várias ramificações, com várias facetas, que é o estado de presença. Presença. Porque a gente vive num tempo em que sentir virou quase insuportável. Sentiu desconforto? Pega o celular. Sentiu vazio? Rola a tela. Sentiu ansiedade? Tenta resolver tudo mentalmente. Sentiu falta? Procura uma distração. Mas o caminho espiritual começa quando você consegue ficar presente com aquilo que você está sentindo. Não para você se afundar nisso, mas para você parar de fugir de você. Porque só aquilo que você consegue sentir, ele pode ser transformado. E aqui entra uma chave muito forte. Muitas vezes a pessoa acha que vai respirar depois que o problema resolver. Mas, sei lá, quando o dinheiro entrar, você descansa. Quando o relacionamento chegar, você relaxa. Quando o projeto der certo, daí você volta para você. Mas talvez seja o contrário. Talvez quando você voltar para você, algo começa a se reorganizar. Quando você respira, a vida encontra um espaço para se mover. Quando você para de atacar o problema com uma mente exausta, você finalmente escuta uma direção mais clara. Então, às vezes, o mais espiritual que você pode fazer é deixar o problema um pouco na mesa. Não abandonar, fingir que ele não existe, mas parar de alimentar aquilo com a mesma energia que está te drenando. Vai caminhar, liga para alguém, vai rezar, vai praticar yoga, vai cantar um mantra. Eu estou me aprofundando nesse tema de mantras, né? Em breve eu vou falar mais disso com vocês. Estou fazendo uma formação linda voltada para os mantras, para Kirtan, assim, com professores dos Estados Unidos e da Índia. E está sendo muito maravilhoso entender como que o nosso corpo entra no estado de coerência através de cantar mantras. E a ciência explica muito isso, né? Não é algo só do invisível. Eu amo quando a espiritualidade e a ciência elas casam assim e tudo faz sentido. Voltando ao tema, vai ajudar alguém, vai cuidar do corpo, vai dormir melhor, vai se reconstruir por dentro, porque uma mente em colapso, ela não acessa solução nenhuma. Um corpo que está se sentindo ameaçado o tempo todo, ele não se sente abundante. Um coração desesperado, ele não consegue confiar em ninguém, em nada, nem em si mesmo. Então, talvez seja por isso que o processo é tão importante, aprender a curtir o processo. Existe uma imagem linda na Kabbalah da árvore e do fruto. O fruto, ele é o resultado. A árvore ela é ainda o processo. Então, a grande maturidade espiritual é aprender a amar a árvore antes de exigir o fruto. Porque quando você só quer o resultado, vai viver em ansiedade. Mas quando você aprende a habitar o processo, você começa a viver o agora. É igual a Deva Premal que falou para mim: enjoy the challenge, curte o desafio. Foi muito lindo tudo que ela me falou essa semana. Eu fui no show da Deva Premal e do Milton que aconteceu em São Paulo. E eu tive a oportunidade de trocar umas palavras com ela. Ela deu uma bênção tão linda no meu ouvido, assim. Ela me deu um abraço tão genuíno, tão gostoso. Mas foi lindo ouvir ela falar, sabe? Curte o processo, aproveita o processo. E tem muito a ver com tudo que a Kabbalah está falando da energia dessa semana. É muito lindo ver como tudo é sincrônico. Então, talvez esse seja um dos maiores ensinamentos da contagem do Homer que a gente está passando. Não pular as etapas. Contar um dia por vez, refinar uma parte por vez. Estar presente com aquilo que hoje está sendo trabalhado dentro de você. Não é sobre chegar logo no fim, por exemplo, da contagem do Homer, para quem está fazendo essa contagem. E se você não sabe do que eu estou falando, eu falei nos últimos episódios, você pode ouvir. É sobre permitir que cada dia vai te transformar numa camada. E é muito lindo ver esse o meu processo. E se eu estou passando por esse processo de transformação, tenho certeza que vocês também estão em algum lugar dentro de vocês. Então a pergunta não é só, o que eu quero manifestar, mas quem eu estou me tornando enquanto eu caminho até lá. Porque
Se você não ama o caminho, talvez você chegue no destino e ainda vai se sentir vazio. Mas se você aprende a estar presente no caminho, o destino ele deixa de ser uma obsessão e vira uma consequência. E isso é muito alma flow. Não é sobre parar de desejar, não é sobre não ter sonhos, não é sobre não querer crescer, é sobre desejar sem se abandonar, é sobre visualizar sem se violentar, é sobre confiar sem ficar passivo, é sobre agir sem achar que tudo depende da sua força. Porque o sistema nervoso ele não sente abundância quando ele está obcecado pela ausência. Talvez hoje a prática seja muito simples: parar de perseguir por alguns minutos, voltar para o corpo, respirar, sentir e rezar do jeito que você tá. Não precisa fingir gratidão se hoje você está cansado. Fala com Deus a partir de um lugar real. Hoje eu estou ansioso, ansiosa, hoje eu estou com medo, hoje eu estou sem entender, hoje eu preciso de ajuda para confiar, porque a minha emuná, minha confiança, minha fé está acabando. Isso também é oração. Isso também é presença, isso também é espiritualidade. Então, descansar em Deus talvez seja isso. Não desistir da vida, mas parar de tentar controlar cada detalhe. Confiar que existe uma inteligência maior trabalhando mesmo quando a mente não consegue ver. E eu acho importante trazer um contraponto aqui. Hoje em dia, a internet, ela espiritualizou tanto o pensamento positivo, a manifestação, a regulação do sistema nervoso, que às vezes parece que se você ainda está cansado, ansioso, triste ou perdido, você então está vibrando errado, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho perigoso quando a espiritualidade começa a transformar tudo em fórmula, como se toda dor emocional fosse falta de consciência, como se toda dificuldade financeira fosse um bloqueio energético, ou como se bastasse regular o sistema nervoso perfeitamente, visualizar direito e pensar positivo o suficiente, a vida vai acontecer. Porque a realidade é muito mais complexa do que isso. A gente vive num mundo muito hiperestimulante, um mundo que lucra com a ansiedade, que lucra com distração, que lucra com comparação, que lucra com pessoas desconectadas do próprio corpo. Então é óbvio que muita gente está cansada, é óbvio que muita gente está emocionalmente sobrecarregado. Então, isso não significa um fracasso espiritual. E eu sinto que hoje existe também uma romantização da cura perfeita, como se pessoas espiritualizadas nunca fossem ativadas, nunca sentissem medo, raiva, nunca ficassem confusas ou que nunca entrassem num colapso emocional. Mas às vezes o caminho não é virar um ser humano perfeitamente regulado. Às vezes o caminho é simplesmente criar pequenos espaços de presença dentro de uma vida que já é intensa. Porque até essa obsessão por se curar completamente pode virar uma forma de autocobrança, e isso é muito importante, porque senão a espiritualidade vira mais uma performance, mais uma meta, mais uma exigência impossível. E aí a pessoa não consegue mais nem descansar, porque ela acha que até o descanso precisa ser produtivo, que até a meditação precisa gerar um resultado, que até o yoga precisa manifestar abundância, e talvez não. Talvez, às vezes, yoga seja só para você voltar a respirar. Talvez o mantra que a gente canta lá juntos no fim da aula seja só para você não se abandonar mais, só por alguns minutinhos. Ou a oração seja talvez só para você conseguir sentir honestamente o que está vivo hoje, sem uma maquiagem espiritual. Porque eu também vejo uma tendência muito forte na internet de transformar tudo em consumo rápido. Então, 5 passos para manifestar, 3 técnicas para regular seu sistema nervoso, como atrair prosperidade 24 horas. Mas o corpo humano ele não funciona em algoritmo. A alma ela não funciona em algoritmo. Existem histórias, traumas, contextos sociais, exaustão emocional, relações familiares, estrutura financeira, experiência do corpo, ticum, processo de correção de alma, tudo isso atravessa a nossa experiência humana. Então, eu acho importante falar disso porque às vezes a pessoa já está sofrendo e ainda começa a se culpar
por não conseguir vibrar alto. E isso cria mais desconexão ainda. Então, para mim, espiritualidade verdadeira não é negar o desconforto, é conseguir permanecer presente sem precisar fugir de si o tempo todo. E isso muda tudo. É conseguir dizer realmente, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, hoje eu estou insegura, hoje eu não tenho resposta, e ainda assim continuar respirando. Mesmo assim eu vou praticar yoga, mesmo assim eu vou isso, sabe? Continuar vivendo. Existe uma diferença muito grande entre sentir uma emoção e construir uma identidade em cima dessa emoção. E você pode sentir medo sem transformar a sua vida inteira em medo. Você pode sentir tristeza sem transformar a sua identidade num fracasso. Você pode sentir, por exemplo, ansiedade sem concluir que a sua alma ela está quebrada. E talvez seja isso que a presença ensina. Não é eliminar a experiência humana, mas aprender a atravessar sem perder totalmente a conexão com você mesmo, sem precisar performar a luz o tempo todo para merecer amor, abundância ou conexão com o divino. Sobre tudo isso que a gente está falando, a gente acaba sendo vítima dessa indústria. Assim, existe como os temas quentes da espiritualidade ou do desenvolvimento pessoal que vai mudando conforme a indústria muda. Então, já existiu uma época que era aquela energia de produtividade extrema, daquela cultura hustle, de você precisar performar o tempo todo para você ser bem sucedido, que você tinha que acordar a tal horário e fazer isso e consumir aquilo. Depois, se você for pensar nessa era internet, principalmente quando começou a ser vendido cursos, mentorias e tudo mais na internet, depois veio a era das crenças limitantes. Tudo era sobre desbloquear crenças limitantes. Depois veio a fase da energia feminina e masculina. Essa coisa do sagrado feminino, que eu acho que foi mais ou menos que começou nos Estados Unidos, eu morava lá, que foi por volta de 2021, mais ou menos, 22. E não é à toa que foi nessa época que eu me aprofundei e fiz cursos e formações de Tantra. E só para explicar, eu não fiz um curso de fim de semana ou você participa de um retiro de Tantra e você já fala que você é terapeuta. Não, eu fiquei imersa meses em várias escolas, com profissionais que têm gurus, eu fui iniciada, sabe? De realmente receber essa iniciação com o terceiro olho lá colado na sua testa. Eu tive que passar por todo o processo, me aprofundar bastante para daí sim dizer que eu era uma terapeuta tântrica, sabe? Importante falar isso. E vou falar um pouco disso também no fim desse episódio. E voltando para esse tema, então a internet começou a vender mais essa parte da energia feminina, energia masculina, né? Todo mundo falando sobre polaridade, o feminino ferido, o feminino receptivo. E agora, principalmente depois da pandemia, a gente percebe que começou um assunto, virou o assunto, começou a regulação do sistema nervoso. A gente fala muito de regulação do sistema nervoso, é a tendência, né? Então, eu acho importante falar disso. E agora mais do que nunca tem muito a ver de falar da como regular o seu sistema nervoso para você ser milionário, para você fazer dinheiro. Tem muita gente vendendo coisa falando disso. Então é importante falar disso com profundidade, mas também com discernimento, porque assim, o sistema nervoso ele importa. O corpo, ele importa. O trauma, ele importa. Mas eu sinto que, às vezes, a internet pega temas reais e transforma tudo numa explicação simplista. Então, se você ainda não é abundante, é porque seu sistema nervoso ele está errado. Se você ainda está ansioso, é porque você não regulou o suficiente. Se você não ficou milionário ainda, é porque ainda existe um bloqueio energético. E eu não acredito que a vida é tão simples assim, gente, porque a própria definição de trauma é uma lesão no sistema nervoso. Então é impossível falar de trauma sem falar do corpo, do ambiente, das experiências, da história de vida, do contexto emocional e o Tikkun, que é esse processo de correção de alma. E também é impossível ignorar que a gente vive num mundo que constantemente desregula o ser humano.
É o excesso de estímulo, é a tela o tempo todo, é a comparação o tempo todo, é informação o tempo todo, é uma pressão financeira, uma cobrança estética, uma ansiedade coletiva. Então eu acho perigoso quando a espiritualidade ela começa a virar mais uma fórmula de performance, porque daí a pessoa ela já está cansada. E daí vai ficar sempre se sentindo culpado porque não consegue vibrar certo. E isso é uma coisa que eu quero sempre trazer de reflexão nesse movimento do Alma Flow, que a presença ela não é uma perfeição emocional. Você não precisa estar perfeitamente regulado para merecer amor, por exemplo. Você não precisa estar perfeitamente curado para viver a abundância. Obviamente que os textos, as escrituras cabalísticas explicam, dão ferramentas de como você consegue, né, desenvolver a sua fé, acreditar que tudo é para o bem, mas isso não significa fingir que você não está sentindo nada. Por isso que eu tenho até uma aula de liberação emocional lá no meu site, de 15 minutos que você pode fazer. Está dentro dessa plataforma Alma Flow, para você realmente sentir as suas emoções, que é o que eu acho tão importante que eu aprendi com essas formações de Tantra que eu fiz, sabe? Porque a verdadeira espiritualidade é realmente conseguir continuar respirando no meio da imperfeição humana. E talvez o verdadeiro caminho não seja tentar virar uma pessoa perfeitamente regulada, mas criar um espaço interno para sentir a vida sem precisar fugir dela o tempo todo, com tantos artifícios. Eu quero lembrar que assim, eu super acredito no poder do desejo. Eu acredito que a alma ela tem desejos que não são aleatórios. Eu acredito que quando algo verdadeiro pulsa dentro da gente, realmente existe uma informação espiritual ali. A Cabala fala que existe esse conceito do desejo como recipiente, que o desejo ele não é um problema, o desejo ele é o recipiente. Então a questão é, que tipo de vaso, de recipiente que você está construindo para receber aquilo que você diz que você quer? Então, se você fala que você quer amor, você é amor com você, com o próximo, você quer prosperidade, você consegue ter uma lente próspera da vida sobre a sua vida, sobre as pessoas ao redor. Saúde, mesma coisa, você cuida da sua saúde, você come direito, não adianta só ficar pensando em saúde. Na realidade que você está nesse momento, você consegue optar por coisas mais saudáveis para você se sentir saudável, para daí você adquirir essa saúde? Você quer viver o seu propósito? Quais são os nãos? O que você teve que abrir mão? Quais são tudo toda escolha é uma renúncia, então o que você teve que escolher e renunciar para você estar mais alinhado a isso e bancar o que você perdeu também? Se você quer expandir, quer ter uma vida mais alinhada, quando você olha mais de pertinho, muitas vezes o corpo ele ainda não sente natural, que é natural sustentar isso. E não é porque você está errado, e não é porque você está vibrando mal, mas porque existe uma distância entre o desejo e a capacidade interna de receber esse desejo sem se perder. Então eu vejo, por exemplo, nos meus atendimentos, nas mentorias, as conversas depois, ou até nas conversas depois da aula de yoga, que às vezes a pessoa diz que quer crescer, mas ela tem medo de ser vista. Ou diz que quer um relacionamento profundo, mas se fecha quando começa a ser amada. Um exemplo bobo. A pessoa ela quer crescer, mas ela tem medo de ser vista. O que seria isso? A pessoa ela quer, sei lá, entrevistar uma pessoa importante, mas aí quando tá perto ela desiste por medo. Medo de falar errado, medo de ser vista. Sabe coisas assim? Eu tô falando isso porque tem muita gente que fala que eu tenho muita coragem, porque eu hoje enfio a minha cara e vou, independente do que seja. Às vezes eu nem tô fazendo 100%, eu sei que não tá perfeito, mas eu tenho esse impulso, eu quero tanto que eu falo, não, eu quero. E às vezes dá certo porque a pessoa lá do outro lado tá vendo tanto esse meu desejo, que eu tô ali humilde querendo fazer acontecer, né? Então, às vezes a pessoa quer dinheiro, mas se sente culpada quando recebe o dinheiro, recebe um presente, fica mal. Por que não se sentir merecedora de receber aquele presente? Então, o ponto não é julgar o desejo, o ponto é amadurecer esse recipiente, de se sentir merecedor disso. A luz, ela está sempre disponível, a abundância da vida, ela está sempre se movendo. Mas esse recipiente, ele precisa ser preparado para receber sem quebrar. É normalizar o jeito que você sente. Tem um rabino que fala, né? Se uma pessoa ganha na loteria, mas ela não tem uma educação financeira, isso é o rabino falando,
essa pessoa em uma semana ou em um mês vai perder todo o dinheiro que ganhou na loteria, porque ela não tem uma educação, não tem um recipiente interno para conseguir receber todo esse dinheiro, sem quebrar, sem distorcer, entende? A pessoa não está preparada para transformar essa bênção, sabe? Ela acaba fazendo o reverso, assim, a bênção vira uma ansiedade. Então muda muito a forma como a gente entende sobre até manifestação. Porque não é, eu vou pensar positivo, vou ficar aqui dançando, vibrando, me sentindo tal. Não, é ter essa responsabilidade interna. Quem que você está se tornando para sustentar aquilo que você está pedindo tanto? Então, o desejo ele não é só mental, ele não vive só em visualização, ele vive no corpo. O corpo ele mostra aonde você ainda contrai, aonde você ainda resiste, aonde tem as suas ansiedades, aonde você tem o medo de receber, aonde que você se compara, aonde você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, aonde você acha que precisa sofrer para você merecer alguma coisa. Isso é muito comum. Tem gente que acredita que para ser bem-sucedido precisa estar exausto, que para ser amado precisa se diminuir, ou que para receber dinheiro precisa se violentar e falar sim para tudo, que se descansar vai tudo cair, desmoronar. E mesmo quando a bênção chega, o corpo ele não sabe receber, exatamente por conta disso. E daí a pessoa, se recebe amor, fica desconfiada, se recebe uma oportunidade, já começa a se sabotar, entra na culpa se entra um dinheiro, ou o descanso, quando começa a descansar, sente que está fazendo alguma coisa errada. E quando eu falo em descansar em Deus, como eu disse no início desse episódio, não é só uma frase bonita, é uma prática espiritual muito profunda. É começar a desmontar a crença que tudo depende da sua atenção. Então, é perceber realmente que talvez você não precise sofrer tanto para receber, sabe? E isso não significa passividade. Confiar na vida não tem a ver com largar a mão de tudo. Não é não agir. Não é ficar sentado de braços cruzados esperando o milagre cair do céu. Mas é confiar agindo a partir de um outro estado interno. É sair dessa perseguição e entrar nessa presença. Lembra que o processo ele também é sagrado e talvez essa seja uma das grandes curas que a gente precisa lembrar nesse momento. Então a gente está vivendo num momento muito obcecado pelo resultado, dinheiro, relacionamento, validação, se vai me pedir em casamento, se eu vou me separar, se vai não sei o quê, a oportunidade, o número, o reconhecimento. Mas lembra, a árvore é o processo. A árvore é quem você está se tornando, como que você acorda, como que você trata o seu corpo, como que você reza e fala de você quando ninguém está vendo, como que você se relaciona com a espera, como que você cuida da sua energia quando ainda não chegou aquele momento que você queria tanto. A espiritualidade, então, talvez o fruto só vai conseguir amadurecer quando essa árvore estiver enraizada. Então, às vezes o aluno, sei lá, vamos falar de yoga, quer fazer aquela postura avançada, quer chegar no auge. Eu vejo isso acontecer. Quer conseguir logo, mas a pessoa está lá quase caindo, desequilibrada, porque falta a base ainda. Vamos lá falar do pássaro do paraíso. Às vezes eu falo, primeiro aluno, o aluno começou a primeira aula, a primeira experiência, estou vendo que a pessoa não está conseguindo nem dobrar o joelho, eu falo, põe a mão no bloquinho. Fica, sustenta aqui, respira para trazer esse fortalecimento nesse aterramento. E a pessoa já está lá fazendo o gancho, já está tentando tirar o pé, daí começa a cair, vai para o tapete do colega, ou começa a dar uns saltinhos assim para tentar se equilibrar, porque falta a base, falta a respiração, falta a escuta, aprender a abrir os ouvidos para ouvir os cues que eu estou dando, os direcionamentos, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir, ela só fica esperando eu fazer lá na frente para copiar. Falta esse estado de presença. Então, se a pessoa força, ela pode até chegar na forma da postura, mas ela não chega no estado da postura. E isso vale para a vida. Você pode até chegar no relacionamento, mas você consegue habitar a intimidade. Você pode até ter visibilidade, mas você consegue ser vista sem se perder na imagem. Você pode até viver uma grande abertura espiritual, mas você consegue integrar isso no cotidiano, no corpo, na rotina, na forma como você fala com as pessoas?
Porque não é só um conceito, tem que descer para o corpo. Não tem como também eu não falar de Tantra quando eu falo de corpo, né? Eu sei que tem muita gente ainda que entende esse tópico de uma forma muito reduzida, né, distorcida e associada só à sexualidade. E o Tantra, ele tem um sentido profundo, né, porque ele é a presença com a vida. É aprender a não rejeitar a experiência humana, a não fugir do corpo, a transformar aquilo que você sente num caminho de consciência. E isso tem muito a ver com esse tema de estado de presença. Porque olha que engraçado, pensa bem, se você não consegue estar presente com você mesmo, você vai tentar manifestar para fugir de você. Então você vai querer dinheiro para fugir da insegurança. Você vai querer relacionamento para fugir da solidão. Você vai querer sucesso para fugir da sensação de não ser o suficiente. Ou você vai querer espiritualidade para fugir da dor humana. Mas quando você começa a praticar presença, o desejo muda de qualidade. Você continua desejando, mas não como uma criança desesperada. Você deseja como uma pessoa que está aprendendo a se tornar um canal. Então, existe essa ideia linda, o desejo pode virar canal, que a Kabbalah fala, que não é só sobre receber, mas que a vida possa passar por você de uma forma mais limpa, que aquilo que você recebe também venha para o servir, para compartilhar, que a sua prosperidade gere mais beleza no mundo, que o seu amor gere mais cura para as pessoas, que a sua voz gere mais consciência para as pessoas ao seu redor, que o seu corpo seja um lugar de presença. E isso é muito diferente de perseguir coisas só para preencher um vazio. Então, quando você está em falta, você quer possuir. Quando você está em presença, você quer participar da vida. E talvez esse seja o ponto mais importante. O milagre, ele não é só receber aquilo que você quer. Às vezes, o milagre é se tornar alguém que não se abandona enquanto está na espera, que não vai se endurecer enquanto está atravessando com todos os desafios que a vida vai apresentar, que não vai perder a ternura mesmo depois de tanta dor e tanta frustração, sabe? Que não vai transformar a dor num cinismo, que vai continuar disponível para a vida. Isso, para mim, é o verdadeiro recipiente. É disponibilidade para sentir, aprender, a ser guiado, para mudar a percepção, para soltar a identidade antiga que só sabia viver na luta. E quando a gente fala a gente falando um pouquinho mais do Tantra, né? E falando um pouco desse estado de presença, isso me vem muito sobre a mente, sobre a energia feminina. Esse fim de semana a gente está no Dia das Mães, né? E isso toca também num lugar profundo, porque antes de falar de mãe como uma função externa, né? Existe uma energia interna da gente maternar. Se maternar é aprender a estar com você, é parar de se abandonar no momento em que você mais precisa de cuidado, é não se tratar com violência quando você está cansada. É não exigir, por exemplo, de você mesmo uma performance espiritual ou física ou emocional quando o seu corpo está pedindo colo. E às vezes a gente não tem o colo de mãe. Às vezes a mãe não está disponível para esse colo, por N motivos. Então, como que você aprende a se maternar? É isso que o Tantra trouxe muito para mim. É aprender a ser presença para as partes suas que ainda estão esperando amor, segurança, permissão para descansar. E isso é uma das formas mais bonitas que eu entendi, não como algo distante, exótico, performático que o povo acha que o Tantra é, mas como essa arte de voltar para casa dentro do próprio corpo. Voltar para o corpo quando a mente está querendo controlar, para a respiração consciente quando o medo quer comandar você, sabe? Porque no fim talvez não seja sobre chegar no topo. Talvez nem exista esse topo, gente. Talvez seja só parar de correr atrás de uma versão idealizada, uma projeção da vida e começar a se tornar um canal mais verdadeiro para a vida que quer passar por você nesse momento.
Por isso que é aprendido que o Tantra, ele alquimiza, né? Ele tem esse poder de alquimizar esse estado que estamos nesse momento para trazer um momento mais agradável para nós. E é muito interessante, né? Porque o Ocidente, ele reduziu essa tradição espiritual gigantesca em, sei lá, se você for jogar Tantra na internet, vai ter lá orgasmos múltiplos, energia sexual, como melhorar sua relação, como durar mais, não sei o que, cura sexual. E eu não estou dizendo que sexualidade não faça parte disso, mas reduzir o Tantra a sexo é a mesma coisa de você reduzir o yoga a, sei lá, um alongamento. É pegar uma parte muito pequena de uma tradição gigantesca e transformar aquilo na tradição inteira. Então, quando você vai aprender sobre Tantra, você entende que é um conjunto de técnicas, de práticas e disciplinas espirituais voltadas para a expansão da consciência. E a sexualidade é apenas uma dessas ferramentas, ela não é o centro, ela não é o objetivo final. E dentro das linhagens tradicionais, principalmente das linhas mais antigas da Índia, o Tantra, ele nunca foi sobre indulgência. Muito pelo contrário, ele surge como um caminho de presença e um caminho de transformação da consciência através da vida, que é exatamente tudo que a gente está falando aqui, só que com outras ferramentas que, além do trabalho de respiração, dos mantras, meditação, tem os yantras, tem a devoção, energia, relacionamento com o divino, fala sobre essa relação entre Shiva e Shakti. E isso muda muito a forma como a gente olha para o Tantra. Então não é sobre, faça o que você quiser. Tem muito a ver em conseguir permanecer consciente enquanto vive. E isso até dentro da sexualidade, em práticas ligadas à sexualidade, quando realmente é um trabalho tântrico sério, extremamente ritualístico, é feito dentro de um contexto espiritual muito específico. Então, não é um workshop de fim de semana, não. Não é, vamos desbloquear orgasmos. Não é assim, não tem nada a ver com performance. Tem uma preparação energética. Tem mantras, tem disciplina, tem presença, tem devoção, tem iniciação, tem consciência. Então, eu acho importante até trazer isso, porque tem muita banalização, né? E às vezes até me preocupa um pouco. Até eu paro de falar que eu atendo justamente para trazer um filtro, dar uma filtrada. Porque às vezes a pessoa confunde desregulação emocional com um despertar espiritual, ou uma hiperestimulação com uma expansão de consciência, confunde uma intensidade com profundidade, e nem sempre é. Às vezes a pessoa só está completamente desconectada do corpo, buscando uma experiência extrema para conseguir sentir alguma coisa. E isso não é Tantra, gente, isso é um excesso. Tantra é presença. É por isso que eu falei tanto nesse episódio sobre estado de presença, porque presença é o que transforma qualquer prática numa consciência. E quando a gente está falando sobre todo esse assunto, eu estou falando porque isso tem muito a ver com a energia feminina, e a energia feminina tem muito a ver com o Dia das Mães esse fim de semana, né? E quando a gente pensa em maternar, se maternar, é importante desenvolver esse estado de presença para si mesmo, para daí você poder cuidar do outro. E daí, falando um pouco mais sobre esse tema de Tantra, a gente entende que quando é um Tantra realmente focado na devoção, né, o Tantra puro ali, não tem como não falar da relação com o feminino divino. Isso é uma coisa muito forte sobre o Tantra tradicional, que dentro das linhagens da Shakti, não é sobre performance sexual e espiritual, não tem nada a ver com isso, é sobre o culto à consciência divina através formas de deusas. E daí isso muda tudo. Tem uma linha de deusas, de deidades ligadas a Shakti, né? E elas todas são vistas como uma manifestação da própria energia criadora. Então, isso tem muito a ver com esse aprender a se maternar, né? Nessa vida onde às vezes a gente não tem rede de apoio, não tem com quem contar. Como que a gente consegue, pelo menos um pouquinho, em algum momento, em algumas fases da vida, quando for possível, aprender a se maternar? Porque a gente sabe que a vida vem cheia de desafios e que é muito fácil falar, na prática é muito difícil de desenvolver. Então,
Talvez uma das maiores feridas modernas seja justamente a desconexão da mulher com o próprio princípio interno de Shakti. Então, a mulher virou uma função, performance, produtividade, estética, comparação, exaustão. E nas tradições tântricas antigas existia essa ideia de que toda mulher carregava uma expressão latente do feminino divino. Então, não no sentido romantizado, não no sentido de colocar a mulher em pedestal, mas o sentido de reconhecer o corpo feminino carregando uma potência criadora. E por isso que muitas dessas tradições, o caminho espiritual passava pela relação com essas deusas. Cada deusa representa um estado de consciência, estados emocionais, espirituais, forças internas da mente, os arquétipos da alma. E isso me toca, sempre quando eu falo disso, porque eu vejo como hoje em dia as pessoas perderam totalmente a relação simbólica com o sagrado feminino. A gente está vivendo numa sociedade que cultua o feminino visualmente, mas não espiritualmente. É sempre a mulher desejada, consumida, projetada, comparada e raramente ensinada a se relacionar com esse próprio corpo como um templo de presença. Então, acredito que além de todas as camadas de Dia das Mães que eu poderia trazer, mas eu não sou mãe, eu deixo para as mães falarem, esse aprender a se maternar, sabe? Que o Tantra ensina, não de um retorno performático, estético, sexualizador, mas sim com esse retorno devocional para o seu corpo, criando esse espaço interno para você mesmo, né? Aprender a falar de você sem violência, sustentar o seu próprio emocional sem imediatamente fugir dele, aprender a descansar, que é tudo o que eu falei aqui para vocês, esse estado de presença. Eu acho que é por isso que as mulheres hoje estão exaustas, né? Porque sempre tentando performar cura, feminilidade, espiritualidade, leveza, mas não consegue descansar dentro de si, e isso eu falo até para mim. É sempre um orar e vigiar, né? Para eu também não me abandonar. Eu falo para vocês também sempre quando em alguns momentos eu acabo também esquecendo, a gente entra no piloto automático, e é sempre importante falar desse tema para poder voltar. Eu acho que é por isso que eu senti vontade de falar de tudo isso. A gente está no fim da semana da contagem do Homer e todas essas ferramentas, aplicando todas essas ferramentas do yoga, do tantra, às vezes de colorir um papel, né, para trazer esse estado de presença, é o que a gente mais está precisando, sair um pouco da tela. Espero que vocês tenham gostado da reflexão que eu trouxe de hoje. E se esse episódio mexeu com você de alguma forma, comenta lá no Spotify ou no YouTube, nas plataformas, o que mais te tocou. Se você concorda, discorda, porque eu amo ler o que vocês falam, entender o que está reverberando desse lado daí. Às vezes uma frase que te marcou pode tocar assim profundamente outra pessoa, então manda, compartilha esse episódio com uma pessoa que talvez esteja precisando respirar um pouco mais fundo, desacelerar, ou que nem conhece esse podcast. Não esquece de deixar as estrelinhas aqui no Spotify também, porque isso ajuda muito o podcast a alcançar mais pessoas e fortalecer esse movimento do Alma Flow. Lembrando que eu vejo vocês amanhã lá no Vale Sul, às 9 da manhã, na Praça de Eventos, domingo, 7h45 no Posto 12. E também a gente está entrando nos últimos valores promocionais do Retiro de Julho, em Paraty. E eu estou preparando algo muito especial, vai ser uma imersão muito profunda em tudo isso que a gente conversou aqui. E se você sente esse chamado, as informações estão na descrição. Aproveita para assistir os episódios, as entrevistas que eu trouxe aqui do podcast. No último episódio eu conversei com a Hannah Heller, que é uma yogi muito assim, pé no chão, né? Conectada com a natureza, ciência, vida real. E ela foi uma das mulheres que explodiu assim na internet quando ainda era mato aqui nas redes sociais de yoga, principalmente. E é muito bonito ver como ela está saindo desse lugar super performático, mostrando muito mais a vida humana, simples, conectada. Ela compartilha um pouco da experiência dela de construir a própria casa sozinha no meio da floresta no Havaí, vivendo numa vida bem alinhada com o que ela acredita. Ficou linda a conversa, tá legendada para quem não fala inglês. E a gente se fala, se vê no próximo episódio. Gratidão por estarem aqui. Um super beijo.